Olha, nós trouxemos aqui ontem o caso de duas crianças, duas meninas que foram estupradas pelo pai. E, aliás, né, uma já tem uma criança e a outra está grávida. Pois bem, né? A gente pensa que são coisas até incomuns de acontecer. Atenção você, atenção Paraíba. Um idoso de 69 anos foi preso na cidade de Itaporanga, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a denúncia, ele abusou de uma criança que é vizinha dele. Os abusos aconteciam por quase um ano. Ao vivo agora o repórter Rafael Gonçalves vai trazer mais informações desta monstruosidade. Boa noite, Rafael. Conta pra gente essa história aí nojenta, por favor. Boa tarde a você e a todos. Muito boa noite já, né? Você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Paraíba. Esse caso, como você bem disse, aconteceu na cidade de Itaporanga. O idoso de 69 anos de idade foi preso após a criança demonstrar comportamentos agressivos em casa. E a família começou a questioná-la. O que estaria acontecendo? Ela foi e abriu o jogo. Estava sofrendo uma sequência de abusos físicos e sexuais desse homem que é vizinho da vítima. A polícia soube, né, do caso, começou a apurar e esse homem foi preso na cidade de Itaporanga. A ação foi realizada pela polícia daquela localidade, a delegacia seccional, e agora esse homem está preso na cadeia de Itaporanga. O celular dele também foi apreendido e a polícia vai analisar todo o conteúdo que estava nesse celular para saber se ele integraria aí uma rede de pedófilos ou tinha aí outros tipos de comportamentos que denunciem essa atitude, né, dele de pedofilia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Mais um que a gente traz com muita revolta e indignação essa semana aqui na Paraíba, onde pessoas são aí, né, expostas, né, à vulnerabilidade de abusos sexuais e dessa vez, lamentavelmente, uma criança de 9 anos. A menina foi encaminhada para um centro de referência especializado em assistência social e lá ela vai receber todo o amparo psicológico diante desse caso tão lamentável. João Marlon. Rafael, pelas informações, certamente, né, essa criança, essa menina vai precisar de muita terapia para... Oi. O tio da vítima conversou com a emissora lá no interior. Você tem o áudio aí? Então vamos ouvir agora o áudio do tio da vítima, dessa criança de 9 anos que foi abusada por esse idoso, né, de 69 anos. Aquela coisa, os canalhas também envelhecem. Vamos ouvir. Ela estava um pouco com um comportamento diferente. A gente vinha observando ela há alguns dias, diria até meses, com um comportamento um pouco mudado. Para as características dela naturais, ela vem mudando com um pouco de agressividade. E isso fez com que despertasse uma curiosidade em nós familiares, eu como tio e padrinho dela, para tentar descobrir o que estaria acontecendo. Que até então a gente pensaria que era apenas a fase mesmo, a menina tem 9 anos, e a gente viu que não era somente aquilo. E dentro dessa curiosidade eu chamei ela para uma conversa particular entre eu e ela, e pedi que ela confiasse em mim como tio, como padrinho, para que ela pudesse se abrir, ficar à vontade para contar o que ela quisesse. Foi aonde ela começou a chorar, até mesmo antes de falar, começou a chorar e disse que tudo tinha acontecido quando ela ia na casa desse vizinho da gente, vizinho esse que a gente tinha uma extrema confiança. Quando começou a falar, disse que ia lá na casa dela ver uma cachorrinha que tem na residência. E ela e a irmã dela mais nova, quando chegava, ele pegava a criança de 9 anos e levava para dentro do quarto dele, né? Botava a mão na boca dela, segundo foi o que ela confessou pra gente, colocava a mão na boca dela, pisava nos pés dela e começava a acariciar as partes íntimas dela, né? A gente perguntou se iria um pouco mais adiante, ela disse que pararia por aí.
né? Somente acariciar com as mãos dele as partes íntimas e deixando ela traumatizada, né? E para despertando um pouco mais a curiosidade, a gente perguntou quantas vezes teria acontecido isso. Ela me disse que seria mais de 10 vezes que isso teria acontecido e que repetia porque ele a ameaçava. Disse que se ela não fosse até a casa dele, não fosse até lá, ele mataria ela, ele mexeria com a família dela e ela, sob essas ameaças, acabava não dando importância ao que poderia estar acontecendo ali dentro e acabava indo, com medo. Olha, é bem usual, né, de pilantras, de pessoas sórdidas, né, que abusam sexualmente de crianças e de vulneráveis, a ameaça de que se aquela criança não ceder, né, aos pedidos dele, ele iria matá-la, iria matar o seu pai, a sua mãe. É a arma que esses monstros têm para abusarem sexualmente dessas crianças e adolescentes vulneráveis, notadamente muito mais as crianças, né, que têm menos condições de se defender, né, temendo pela própria vida, temendo pelas pessoas, né, que lhes são tão caras, né, o pai ou a mãe, ameaçadas pelo abusador de morte. Muitas vezes as crianças cedem a esses desejos satânicos monstruosos desses verdadeiros monstros que abusam sexualmente de crianças, roubando delas a sua infância e a sua inocência. Olha, realmente, né, é aquela coisa, né, uma pessoa de 69 anos deveria já ter construído vergonha na cara. E não se aproveitar da vulnerabilidade, né, da inocência de uma criança para praticar atos sórdidos e monstruosos como esse. Mas graças a Deus, né, que o tio, muito atento, percebeu então aquele comportamento mais agressivo, diferente, né, da sua sobrinha. Falou com ela, conversou, pediu que ela dissesse o que estava acontecendo e mesmo temendo pela sua própria vida e pela vida dos seus pais, ameaçadas de morte por esse idoso sem vergonha, ela contou tudo ao tio e a polícia investigou e já o prendeu. Então, que ele pague atrás das grades por esse crime sórdido, monstruoso que ele praticou contra uma criança que não podia se defender. Infelizmente, a gente tem acompanhado com muita frequência casos de crianças abusadas sexualmente por safados sem vergonhas como esse idoso aí. Vamos voltar.